Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre as contas do governo. Bom, esse tem sido um tema importante, principalmente agora em que o mundo ficou um lugar bastante confuso. As tensões geopolíticas tornaram os investidores muito mais criteriosos, eles estão muito mais atentos aos temas locais. E talvez o grande desafio da economia brasileira seja equilibrar as contas públicas. Isso porque existe uma pressão forte por gastos. A gente tem um governo cuja preferência política é por mais Estado e mais gasto, e ao mesmo tempo o contexto eleitoral é bastante competitivo. A ciência política mostra pra gente que nas principais democracias, quando você tem eleições disputadas, existe um incentivo para que o governo aumente gastos, reduza a taxa de juros, para gerar mais crescimento e aumentar suas chances de vitória eleitoral. Pode ser o caso nas eleições municipais de 2024 e nas eleições de 2026 para a presidência, que prometem ser bastante disputados. Mas não é só a pressão de gastos que preocupa. A gente vê poucos freios institucionais que limitem as decisões políticas do governo. A gente tem aprendido nos últimos dias que as metas para resultado primário podem ser alteradas sem muitos custos. Da mesma forma, o arcabouço fiscal, que é uma regra que define limites para a despesa e consegue, com isso, equilibrar a dívida pública ao longo do tempo, é uma regra meramente matemática, ela não conversa muito com a estrutura de gastos do governo. A gente tem mínimos constitucionais para despesas em saúde e educação, o governo tem aumentado os salários mínimos em termos reais, o que pressiona a despesa previdenciária, e, portanto, todo mundo percebe que o arcabouço fiscal não vai funcionar muito bem. Portanto, não há uma restrição para que o governo gaste menos. Além disso, o ambiente político não ajuda. O parlamento, claramente, ele é contrário a uma estratégia de aumento de impostos para equilibrar as contas do governo, que reflete uma preferência da população, mas mais do que isso, a gente tem notado muito desgaste entre Executivo e Congresso. Um exemplo disso são as dificuldades em torno da regulamentação da reforma tributária. Isso pode ser um bom termômetro dos desafios que a gente vai ter pela frente. Mas quem vai comentar essas dificuldades é o Carlos. Todo esse tema da reforma tributária ou da regulamentação da reforma tributária, que vai ser tema aí pelos próximos meses e talvez até se estenda para o ano que vem, tem menos implicação prática importante sobre o curto prazo, com impactos esse ano, seja sobre o regime de impostos, seja sobre o volume de arrecadação. Embora isso não deva acontecer, né, no curto prazo, toda essa discussão da reforma é um sinal importante de qual a força política ou qual a dificuldade política que o governo está tendo naquele momento. Um exemplo disso é que o governo esperava votar essas regulamentações da reforma já no primeiro semestre desse ano, dado que é um ano que, na segunda metade, a gente vai ver eleições municipais e aí a dificuldade de votações mais complexas ali dentro do Congresso aumenta bastante. E havia uma expectativa que esse tema da reforma tributária pudesse avançar com uma velocidade maior no primeiro semestre. E essas expectativas, né, seja da apresentação do texto ou da expectativa de votação, discussão e aprovação mesmo das medidas, elas foram sendo adiadas, né? Justamente reflexo não só das dificuldades relacionadas ao tema da reforma tributária, que começam agora só, mas principalmente por dificuldades já encontradas na agenda fiscal. O governo teve que discutir aí múltiplos temas fiscais para ter ganhos de arrecadação, encontrou dificuldade aí em alguns, no meio do caminho não conseguiu entregar a meta, né, ou manter uma meta crível para 2025 e 2026, teve que revisar, possivelmente ainda vai ter que fazer novas revisões, inclusive para a meta desse ano, e com esse golpe aí um pouco na credibilidade das metas fiscais e também essa dificuldade na agenda fiscal, isso se transporta aí para a reforma tributária, que é um tema complexo e exige ali bastante coordenação no Congresso. Então, a reforma tributária ela em si não tem impactos diretos e imediatos sobre o tema fiscal, né, sobre a arrecadação, mas ela vai servir de termômetro importante para as dificuldades mais gerais que o governo vai encontrar pela frente para conseguir ter aumento de arrecadação. E essa necessidade de aumentar a arrecadação, ela não se limita só a 2024, ela vai acontecer em 25, 26, já que as metas ainda são muito desafiadoras. Pessoal, obrigado por mais esse episódio, até semana que vem, um abraço.